Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que nos Mudam, um podcast sobre inovação social, onde partilhamos consigo as histórias das pessoas que estão a marcar o presente e prometem mudar o mundo. Eu sou Nicole Antunes e hoje tenho comigo Afonso Santos, uma cara que não é nada estranha ao Centro de Inovação Social e ao mundo do empreendedorismo. Obrigada por teres aceito o convite para falar um pouco connosco, Afonso. Para quem não te conhece, tu és estudante na Universidade de Évora, estás perto de terminar a licenciatura, mas é justo dizer que o teu percurso não é assim tão típico, não é? Tu fizeste mais algumas coisinhas do que ir às aulas e aos arraiais. Nós conhecemos-te no âmbito do projeto Greencast, Se Uma Aldeia Falasse, e para quem nunca ouviu falar deste projeto, Afonso, podes-nos explicar um bocadinho o que é isto, como é que surgiu? Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite, Nicole. É sempre um prazer voltar a esta casa, onde estagiei cá no verão passado. Bom, pronto, introduziste aqui um bocadinho. O meu nome é Afonso, tenho 21 anos, sou de Évora, mais propriamente de uma aldeia chamada Valverde. É bonita a povoação de Valverde. Valverde, exatamente. Uma aldeia aqui ao pé de Évora. Sim. E pronto, basicamente eu cresci na aldeia. E como é que surgiu a ideia do Greencast? Isto porque, pronto, basicamente eu sou de uma pequena aldeia, como estava a dizer. A aldeia é pequena, tem vindo ao longo dos anos a sofrer a questão do despovoamento, como várias aldeias também a nível nacional. E eu sempre gostei de fazer várias dinâmicas na aldeia, ser assim um miúdo assim extrovertido, com coisas para fazer, e numa noite em 2021, quando fui dar uma volta pela aldeia, encontrei o senhor Belchior. Eu já expliquei esta história várias vezes, tu também estás a par, mas basicamente o senhor Belchior é um senhor, pronto, que já não está entre nós, mas era um senhor da nossa aldeia de Valverde que teve um passado bastante complicado, nomeadamente foi preso pela PIDE, sofreu alguma violência, e nessa noite eu lembro-me de sentar-me à mesa com o Sr. Belchior, neste caso no banco, e ele, passado 5 minutos, contar-me um bocadinho da sua história de vida, e na altura eu tinha 18 anos e fiquei completamente fascinado pela história de vida do Sr. Belchior. Eu lembro-me de chegar a casa, sentar-me e começar a escrever algumas ideias sobre uma possível entrevista com o Sr. Belchior. Passado umas semanas de análise do que é que podia fazer, falei entre família, com os meus pais, e eles deram uma ideia e em conjunto, há mais pessoas na aldeia de Valverde que possam ter histórias de vida interessantes, porque é que não vais fazendo umas entrevistas? E pronto, e fui procurando alguns depoimentos, escrevendo algumas coisas, também tenho uma paixão muito grande pela escrita, e depois surge assim o Greencast, Se Uma Aldeia Falasse. O nome Greencast é uma brincadeira entre amigos que nós temos do nome Valverde, porque Green é verde, né? E cast vem de podcast, então quando nós nos referimos a Valverde, normalmente chamamos assim o termo Green, e foi essa mistura gira, e Se Uma Aldeia Falasse também encaixou bem, e pronto, e criámos o projeto, eu e os meus amigos, o núcleo dos meus melhores amigos, que são, entre aspas, a minha equipa do projeto, onde me ajudam em vídeo, foto e tudo mais, e pronto, e reuni 7 pessoas para a primeira temporada, 4 pessoas para a segunda temporada, e acho que a povoação de Valverde gostou muito, agradeceu-me pelo que fiz, e acho que foi um momento bonito, e também fiquei muito feliz de fazer essa pequena homenagem para essa aldeia que tanto amo, sim. E era isso mesmo que eu te ia perguntar, era como é que do Sr. Belchior, não é? Tu pensaste, ok, há mais histórias aqui para serem contadas, mas quando abordaste as pessoas para fazerem parte do projeto, sentiste adesão por parte da população ou foi um bocadinho difícil? Ok, pronto, nesse aspecto, as pessoas que eu entrevistei já têm uma certa idade, ou seja, eu estava com algum receio como elas têm uma certa idade, a exposição de vídeo já ser um bocado complicado. Então a primeira temporada agora não estou em erro, a primeira e a segunda temporada é em áudio, é formato áudio. Temos uma fotografia no final, peço às pessoas se não se importam tirar uma fotografia para meter na capa e tudo mais. Mas lá está, tinha um bocadinho de receio dessa questão
das pessoas terem uma certa idade e do vídeo. Mas isso lá está, foi também entre família. Tentei procurar dentro da minha família quais as melhores indicações de pessoas com história de vida interessantes da aldeia. E depois, entre conhecidos e outras pessoas também me conheciam, porque as pessoas, entre aspas, algumas já me conheciam de eu ter sido presidente da Associação de Jovens da Aldeia e de fazermos algumas dinâmicas e algumas atividades recreativas e culturais e desportivas lá na aldeia. Então algumas também já me conheciam. E depois foi falar com umas pessoas, fazer o convite, e elas, todas as pessoas aceitaram, salvo... Eu tinha uma setlist de pessoas. E depois disse, ok, quero fazer com 7 episódios. E tinha 8, 9 pessoas. Houve 2 pessoas que não aceitaram. Pronto, tudo bem. Fiz com aquelas 7 pessoas. Mas pronto, a abordagem foi tranquila. Perguntei, expliquei a ideia do projeto. E acho que as pessoas também... Ver um jovem com ideias refrescantes para a aldeia, e muitas das vezes a história de vida dessas pessoas, as pessoas estão presas em casa, não têm muitas coisas para fazer, é um fenómeno que também assistimos na aldeia, não há assim tantas atividades na aldeia que elas possam fazer, então às vezes também se sentem falta de quero falar, quero expor, quero expor as minhas histórias de vida, quero falar um bocadinho com alguém, e acho que essa ideia também de falar com um jovem e entender essas diferenças geracionais, também acho que foi um ponto interessante para elas aceitarem o convite. Claro, e até partir mesmo de um jovem deve ter sido algo que não foi assim tão comum ou tão esperado por parte dos entrevistados, que também deu aquele passo para irem experimentar. E tu já falaste, é verdade, e já nos contaste a história do Sr. Belchior. Houve mais algum episódio que te tenha marcado? Foram todos eles da sua própria forma marcantes, ou destacas algum episódio no meio de todos os que já fizeste? É assim, todos os episódios, lógico, são importantes, como é óbvio. O primeiro episódio com o Sr. João Valverde é um episódio marcante, porque é um episódio de uma pessoa que revolucionou completamente a aldeia de Valverde. O Sr. João Valverde, até se chama Valverde, até curioso, foi presidente da aldeia durante 25 anos. Então foi uma pessoa que criou muitas coisas dentro da aldeia, fez muita coisa. E marcou mesmo o crescimento da aldeia do que ela é hoje. Esse é sempre um episódio marcante. Há sempre um episódio que eu guardo com muito carinho, que é o episódio da Dona Benedita, que manda um beijinho também daqui, que é atualmente é minha amiga, e foi uma relação que nós construímos desde esse episódio, porque a Benedita é psicóloga, também ao longo da sua vida fez muito esta questão de projetos que nós também gostamos de fazer. Tu também trabalhas aqui, acompanhas e geres projetos, e no futuro é algo que eu também vou querer implementar e fazer, é criar projetos, gerir projetos, e ela trabalhou muito. E apesar da Benedita ter mais 40 anos que eu sinto que as nossas cabeças funcionam muito bem e estamos muito interligados. E essa amizade que floresceu desde há 3 anos atrás, mesmo há bocado antes de entrar para o podcast, mandei-lhe uma mensagem: olha, vou para o podcast agora, vai correr bem. E então é uma pessoa que todas as semanas vou, 2 em 2 semanas vou à casa dela e estamos lá uma sexta à noite, um sábado à noite, a falar, os dois. E até os meus amigos da minha geração me dizem: estamos agora, és amigo de uma pessoa de 60 anos. E eu, olha, sou-te mesmo sincero, às vezes gosto mais de estar lá do que com a malta da minha geração. E é mesmo verdade. Ela também é psicóloga, tem esse lado da psicologia, acaba também por ser minha psicóloga, entre aspas, e vamos falando. Abriu todo um caminho. Exatamente. E ela também tem um projeto bastante interessante, que é o Pátio Lima, que muitas pessoas também sabem o que é um turismo rural em Valverde, para pessoas com dificuldades psicomotoras. Criou esse projeto do zero também, aproveitou a casa antiga dos pais e fez o projeto do turismo rural. Também aconselho as pessoas a ir ver. E pronto, e sentimos que temos muito esse lado em comum dos projetos e de pensamentos. E esse episódio também recordo com muito carinho. E finalmente também na primeira temporada, o último episódio do Dr. Luís Capolas Santos é um episódio diferente, porque foi um senhor que foi Ministro da Agricultura em governos anteriores. É uma pessoa, como é que é dizer assim, que dá um bocadinho mais medo de entrevistar. Estava um bocadinho mais receoso, não conhecia o senhor.
E é curioso ele viver lá. Ele, pronto, é deputado atualmente e foi ministro e tem essa costela de viver em Valverde há cerca de 20 anos. Então, também deu assim medo. Dessa primeira temporada destacava assim esses três que foram assim mais... guarda assim com um carinho especial, sim. A segunda temporada foi mais tranquila, já estava mais habituado, foi apenas 4 pessoas, estava mais descontraído e também gostei das 4 pessoas que entrevistei, sim. Mas mencionava essas 3 pessoas assim de serem assim um marco. E é curioso porque tu há pouco disseste que agora, por exemplo, a Dona Benedita é tua amiga, tem uma diferença de 40 anos. Pegando aí um bocadinho nessa tua frase, tu achas que, e nós sabemos o meio em que vivemos, não é? E sabemos o que é o meio rural, achas que é precisamente essa ligação entre as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas que pode permitir a mudança nesses territórios e nesses meios? Achas que é essa ligação intergeracional que faz as coisas irem para a frente? Eu penso que sim, essa ligação intergeracional na aldeia existe pouco. Daí também, ao longo quando eu fui entrevistando as pessoas e criando o projeto, senti essa surpresa por parte das gerações mais velhas, olharem para a geração mais nova e pensar, um rapaz de 18 anos, 20 anos, que está aqui a mudar um bocadinho. Porque também não queria entrar aqui por outros meios, mas eu sinto, e já dei conversas com outras pessoas e também tendo alguma experiência na aldeia, eu sinto que a geração mais velha da nossa aldeia olha muito para nós jovens como jovens irresponsáveis, que querem ir por outros caminhos, que não conseguem ou não querem fazer outro tipo de coisas. E nós, eu e os meus amigos, e quando estivemos na Associação de Jovens, e também nesta questão do projeto, provámos um bocadinho que se calhar conseguimos fazer outras coisas. Se calhar conseguimos fazer uma excursão, fazer um paintball, fazer uma caminhada, e acho que as pessoas aí começaram a abrir um bocadinho mais os horizontes. Mas também porque vocês já lutaram para isso, não é? Sim. Porque também desenvolveram dinâmicas e atividades que abrangesse uma população que normalmente exatamente. É negligenciada Sim, quando se fala de empreendedorismo. Por isso a responsabilidade positiva disso acontecer também é muito vossa, não é? Sim, a nossa ideia passava muito por aí o que tu estás a dizer, sim, de tentar criar projetos e atividades que abrangesse todo o tipo de pessoas, desde os mais novos até aos mais velhos. E acho que passou muito por aí as atividades que fizemos ao longo da associação, e não só da associação, mas também que vai acontecendo na aldeia. Mas sim, essa questão de tentarmos fazer projetos para os mais velhos e essa ligação dos mais velhos com os mais novos, tenho a certeza que é muito importante e tem-se vindo a melhorar, mas ainda há passos pequeninos, e espero que isso no futuro seja mais aproveitado e com o apoio das gerações anteriores que peguem na associação, para que haja essa conectividade entre os mais velhos e os mais novos, porque acho que faz todo o sentido. Acho que sim. E tu, agora a título um bocadinho mais pessoal, tu já estagiaste aqui connosco no Centro de Inovação Social, tens o teu projeto, o Greencast, falaste também da Associação de Jovens. Tu achas que nasceste para ser empreendedor? Ou isso foi algo que foi surgindo, as oportunidades foram surgindo, ou já tinhas este caminho mais ou menos definido de saber que querias fazer alguma coisa que impactasse a comunidade? Sim. Isso é uma questão, por acaso, que eu vimos falando ao longo do tempo e até em conversas também com a minha amiga Benedita, e deu perceber, ok, de onde é que veio este espírito de criar coisas? O que é que eu comecei... onde é que eu comecei a ir a essas raízes? E se calhar foi pelo facto porque a minha mãe tinha uma loja lá na aldeia e trabalhava por conta... A minha mãe e o meu pai sempre trabalharam por conta própria, então sempre geriram as suas próprias... tinham a sua própria independência e geriam à sua maneira as coisas. Talvez venha daí, mas pronto, eu estudo gestão e a minha grande paixão é um bocadinho ao lado dos números, apesar da gestão ser... tu também tiraste gestão, não é? Bastante abrangente.
eu, a partir de uma certa altura, quando começou a ser a associação e o projeto, comecei a olhar muito para a comunicação, para o empreendedorismo, para a inovação social e para a escrita. Comecei a olhar muito para isso com outra maneira. Comecei a gostar muito de escrever, começar a criar coisas, começar a imaginar coisas na minha cabeça, a sonhar muito alto sobre o que é que... e pequenas ideias que ia tendo. E sempre fui uma pessoa que gostei muito de caderninhos, então ando sempre com o meu caderninho para apontar ideias, pensamentos. E essa ideia de ser empreendedor, pronto, foi um bocadinho quando criei o projeto. Eu no início estava muito ligado a esse nicho de ok, o projeto é só para a minha pequena comunidade, para a minha aldeia, e depois à medida que o projeto foi crescendo, e agora também numa cadeira de empreendedorismo que nós temos na universidade, tu também sabes bem, criámos uma startup chamada-se Uma Aldeia Escrevesse, que tem um bocadinho a ver com o podcast, mas é entre aspas, uma associação criativa, e que fomos um dos selecionados para ir à final nacional no Porto, que vai acontecer no final do próximo mês de maio. Então comecei a olhar, ok, então se calhar tem algumas tem algumas características que me possam ser úteis para tentar viver na DIG, mas porque é difícil, e tu sabes bem, esta questão da inovação social e do empreendedorismo aqui na nossa região do Alentejo é curta ou tem menos apoios, mas se calhar essas características e esses acontecimentos ao longo do tempo permitiram-me pensar, ok, se calhar tem algumas características que posso aproveitar e que me fazem um possível empreendedor, digamos assim, no futuro. Acho que passa muito por aí, sim. Tu tocaste precisamente em 2 pontos que eu queria explorar contigo, e o primeiro é que, como tu sabes, nós aqui no CIS apostamos muito no desenvolvimento dos jovens da região. Temos profundas relações com as entidades promotoras de empreendedorismo e até com a Universidade de Évora, onde já te fomos visitar também, nomeadamente na cadeira de que falas de empreendedorismo e inovação. O que eu te queria perguntar era uma opinião pessoal, era se achas que cadeiras como empreendedorismo e inovação social deviam ter uma abrangência de mais cursos, porque neste momento nós sabemos que são poucos os cursos em que a cadeira faz parte do plano curricular. Achas que toda a gente na universidade devia ter contacto com esta possibilidade? Achas que faria a diferença? Eu penso que sim. Atualmente, se não estou em erro, também não quero estar a induzir em erro, penso que é gestão, psicologia e economia que tem a unidade curricular de empreendedorismo e inovação, acho eu. Eu penso que há para outros cursos, mas como uma opcional, exatamente. Psicologia e economia é opcional. Gestão é obrigatória. E o meu projeto sou eu, uma aluna de psicologia e um estudante de Erasmus, que atualmente também já não está cá. Mas o projeto até foi engraçado porque foi de somos 3 pessoas de contextos totalmente diferentes. Na minha opinião, sim. Eu acho que é uma cadeira que é bastante importante, não só para quem tem essa aptidão ou que tem interesse por essa área, mas nós falamos ali sobre temáticas e já em conversas também com os professores também, tanto o professor Rui como o professor Hernani, fomos falando sempre nas aulas, deles perguntarem o que é que era importante implementar nas aulas, o que é que era importante fazer diferente para a unidade curricular ser melhor. E nós, os alunos, sim, também temos havido uma proximidade com os professores, de falar sobre essa abertura e do que podemos melhorar na unidade curricular. Eu acho que podia ser mais abrangente para outros cursos. Não sei dizer se calhar quais em concreto, mas ser mais abrangente, por exemplo, psicologia faz sentido, mesmo a sociologia se calhar, ou mesmo, não sei, as engenharias, como também tratam mais técnicos, tratam uma parte diferente da que nós tratamos, mas se calhar também pode ser uma lufada de ar fresco a ouvirem outras coisas e explorarem outras aulas. Por exemplo, os alunos de psicologia, eu acho, na minha opinião, que gostavam muito das aulas. Gostavam muito das aulas porque era uma coisa diferente. Era uma coisa diferente. Até acho que gostavam mais do que a malta de gestão, sinceramente. Gostavam muito de ouvir uma vertente diferente de unidades curriculares que não estão habituadas. Claro. E pronto, e acho que passa também por aí.
essa questão de abranger um bocadinho mais os outros cursos da universidade, sim, acho que sim. E também pegando um bocadinho nisso, e outro aspecto que eu queria saber a tua opinião é que talvez por seres se calhar o empreendedor mais novo que nós já tivemos aqui no podcast, e tendo em conta a situação que vivemos atualmente, nota-se até quando tu falas sobre os teus projetos que o mundo do empreendedorismo pode ser muito entusiasmante, pode ser algo que as pessoas queiram seguir, tenham vontade de seguir. Por outro lado, e com a conjuntura atualmente, também temos muito aquela vertente de é instável e devemos proteger-nos e se calhar seguir o caminho mais tradicional de estudar um trabalho e depois fazer o que gostamos. Exatamente. Sim. Qual é a tua perspectiva nisso? Ou seja, qual é o lado da moeda que te pesa mais? Devemos arriscar? Devemos ir pelo caminho mais tradicional? É possível fazer os dois? O que é que tu achas como um jovem do Alentejo desta perspectiva? Sim. Eu ao longo do tempo e alguma experiência que também fui adquirindo e falando com pessoas, nós sabemos que esta questão de viver dos projetos, viver da nossa criação ou de viver de algo que implementamos é ainda se calhar algo como é que eu ia te explicar? Algo com um prazo. Ou seja, temos um projeto para implementar, implementa-se durante 2 anos, depois temos que nos reinventar outra vez, temos que criar outro projeto e por aí adiante. Acaba assim por ser algo que tu estás a dizer de um bocadinho instável. Eu já pensei várias vezes, se realmente quiser entrar por este meio, esse caminho tradicional que tu estás a dizer será o mais adequado. Ou seja, eu penso muitas vezes assim, do género, ok, acaba o meu curso, depois vou ver se me quer especializar a alguma área ou não, mas depois é a questão de, ok, arranjo um trabalho que possa não ser 100% do meu agrado, para depois acontecer o quê? Quando sair do trabalho, o resto do tempo que tiver, dedicar-me, sim, aos meus projetos e a essa questão de tentar fazer mesmo a minha grande paixão. Isso pode ser até um bocadinho contraditório no sentido de... Mas por outro lado também acho que se vincarmos mesmo a nossa vontade e quisermos mesmo dar tempo e paciência e esforço ao nosso projeto, a uma ideia que podemos esperar e esperamos, não é? Como é óbvio, que resulte, eu acho que devemos apostar as fichas todas. Mas isso depois também já tem a ver com outros aspectos de será que temos essa possibilidade? Será que temos um ambiente familiar que nos deixa fazer isso? Temos essa possibilidade e oportunidade? Ou temos que ir pelo caminho se calhar mais tradicional para tentar ter 2, 3, 4, 5 ou os que fossem antes de experiência para depois fazer realmente o que gostamos? Isso depois depende de várias variáveis que eu ainda não sei como é que vão surgir daqui a alguns anos, mas na minha opinião pessoal e falando de mim, das coisas que eu gostava mais na vida era viver isto é muito clichê se calhar, mas era viver da palavra, era viver de viver do que escrevo ou viver dos projetos que gostava de implementar. Se isso é possível, se isso é possível no Alentejo, se calhar ainda não, acho eu. Não, lá está, como tu dizes, sou o empreendedor, entre aspas, mais jovem que passou por aqui, tenho 21 anos, não tenho assim tanta experiência, mas de conversas e mesmo quando estive aqui com vocês, o que fui estudando, o que fui salientando e aprendendo, a nossa região do Alentejo é uma região em que se calhar ainda há poucos projetos a serem implementados, acho que é isso, né? Tenho razão, não sei. Implementados ou poucos fundos disponíveis para a região do Alentejo. Exato. Ou fundos, se calhar, não há pessoas que implementam projetos, é isso? Há muita vontade, há muitos projetos, há muitas dificuldades em chegar a todo o lado com o financiamento disponível. Mas é também isso que nós temos, que nós aqui no SIS, e como tu sabes, tentamos combater e tentamos dar todas as ferramentas possíveis a quem tenha uma ideia, a quem tenha um projeto, de a vir implementar na nossa região. E ficarem incubados no centro, exatamente. Sim, depois tem o SIS Empreende também, tem
questões todas que são bastante importantes para os jovens, e não só para os jovens, porque pronto, é um concurso de ideias inovadoras que pode ser um catapultar dos projetos. Exatamente, é esse o objetivo até das iniciativas que nós aqui desenvolvemos, é mesmo que alguém que tenha uma ideia e que não saiba como é que transforma essa ideia de teoria para a prática o possa fazer aqui connosco, e é por isso que nós temos as portas abertas a projetos sociais, como é o teu. E agora também mencionando o meu colega Pedro, o Pedro Fialho da minha turma, que também participou no CIS Empreende e ficou em terceiro lugar, por exemplo. Exatamente, e que está neste momento incubado connosco. Exatamente. Então, pegando no que tu disseste, que é verdade, a realidade depende muito da experiência pessoal de cada um, não é? Depende da aversão ao risco e de ser empreendedor. Mas se alguém chegasse ao pé de ti e dissesse: Afonso, eu quero apostar tudo neste caminho de empreendedorismo, qual era o conselho que tu darias? Quais seriam as etapas ou as características ou competências que tu dirias a alguém? Ok, primeiro fazes isto e vai correr bem. Qual seria o teu conselho? Basicamente, pronto, se uma pessoa me chegasse ao pé de mim e dissesse, pronto, o que tu estás a dizer, eu acho que era importante para essa pessoa, primeiro, porque nós no início sabemos que é logo toda uma excitação e temos os nervos à flor da pele e queremos implementar. Eu acho que, pronto, é muito clichê, mas eu acho que devemos muitas vezes pensar mais racional do que o emocional. Eu diria para essa pessoa sentar-se, delinear todo um plano do projeto que quer implementar, o que é o investimento, os custos ou a ideia em si, e se calhar o investimento e os custos é uma questão um bocadinho mais para a frente, mas tendo a ideia principal e querer apresentar a alguém, eu acho que primeiro devia sentar-se e escrever e delinear toda a formatação da ideia, e depois é importante também falar com pessoas que tenham experiência na área. Acho que isso é muito importante, e volto a referir a minha amiga Benedita, foi uma ajuda preciosa em várias questões dos projetos e várias conversas que temos, porque são pessoas que têm mais experiência que nós neste mundo, então vão-nos dar supostamente uma ajuda extra e conselhos que vão-nos ser úteis. Eu diria sentar, estipular toda a ideia e tentarem rodear-se de pessoas importantes e pessoas que percebam e que compreendam este meio e que tenham tido experiência no meio, porque só essas pessoas vão nos ajudar e vão nos dar conselhos e ferramentas para depois, um dia mais tarde, tenhamos futuro e tenhamos oportunidades de implementar novos projetos. Parece-me um ótimo conselho e trazes novamente esta noção da rede de contactos e de diferentes gerações e diferentes contributos para a mesma ideia. Afonso, nós podíamos estar aqui horas a falar contigo, estamos a chegar ao fim, infelizmente, mas não te posso deixar ir embora sem responderes à pergunta com que nós finalizamos os nossos episódios, como tu bem sabes, que é: qual é o teu maior sonho? É mais difícil. Esta é sempre aquela pergunta que uma pessoa assiste em casa nos podcasts e nos programas. O meu maior sonho, eu não vou dizer, o meu maior sonho é ser feliz, não me vou com essas coisas, mas eu acho que o meu maior sonho é realmente, se calhar, o que disse há pouco, de um dia poder viver da palavra, da criação. Talvez hoje, aqui contigo, 2025, diga que o meu maior sonho é poder viver exatamente da palavra, de implementar os meus projetos, eu sinto que ao longo da minha vida vou querer estar sempre ligado a pessoas, trabalhar com pessoas, comunicar, andar a viajar e andar nesta questão de ir a sítios, apresentar as ideias. Esta questão também das pessoas é uma questão que me fascina muito. Acho que é isso que eu te posso dizer, é viver da palavra e implementar os meus projetos, trabalhar com pessoas.
E pronto, e acho que é por E aí. sim. daquilo que nós conhecemos de ti, temos a certeza que se vai concretizar. Espero que sim. Que se vai concretizar. Afonso, muito obrigada pela tua presença. Espero que haja mais oportunidades para falarmos um bocadinho mais sobre o teu percurso e o que vem daqui para a frente. E portanto, resta-me agradecer-te, dizer a quem nos ouve que foi mais um episódio do nosso podcast Conversas que nos Mudam. Estejam atentos porque a próxima conversa é já na próxima semana. Muito obrigada, Afonso. Nicole, foi um prazer. Foi um gosto, obrigado. A Operação Mais Impacto Social foi apoiada pelo Portugal Inovação Social, pelo Programa Regional do Alentejo 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.